Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesse dia a igreja se alegra com a memória litúrgica de São Pio de Pietrelcina, famoso e queridíssimo Padre Pio. Um santo tão recente, um santo que marcou o século passado, o século XX, um santo que teve muitas alegrias, a alegria de fazer parte da vida franciscana, inspirado em São Francisco de Assis, viveu a sua vida e vocação como frade capuchinho, sacerdote, conselheiro, confessor, grande benfeitor também do povo, generoso, trabalhou muito em prol também dos necessitados, de modo muito especial os enfermos, muito conhecido o seu hospital, que deixou como parte da sua missão nessa terra. Foi agraciado por Nosso Senhor com os santos estigmas da paixão, viveu e se empenhou assim por uma vida de simplicidade, de pobreza, de entrega, de total vivência. Um homem entregue totalmente para Jesus, para a igreja, um homem digno da vocação e de ser realmente invocado como santo da igreja. Pedimos hoje a sua intercessão. E o evangelho que nós acabamos de ouvir, um evangelho curioso, Herodes quer ver Jesus. Ouve falar de um tal Jesus que, enfim, que ele já havia ouvido falar antes, anteriormente, ainda na infância de Jesus, toda a perseguição de Herodes, como nós conhecemos, logo depois do Natal, inclusive, nós celebramos um dia, o chamado Dia dos Santos Inocentes, cuja perseguição de Herodes mandou matar, sacrificar todos os meninos de 0 até 2 anos que viviam naquela redondeza, o que causou a fuga da família de Nazaré, que tiveram que ir para o Egito. E dentro dessa perspectiva, depois a morte de João, a mandato de Herodes também, e de repente chega a notícia: olha, João não morreu, está vivo. E mais do que isso, tem alguém que veio como se fosse João e leva o nome de Jesus. E então uma situação se instalou, uma situação bastante curiosa. Agora vejam que Herodes quis ver Jesus. Tantos foram ao encontro de Jesus para vê-lo, mas não com o mesmo interesse da curiosidade, da soberba de Herodes. E por isso Jesus não vai se dirigir, e quando se dirigir a ele também, no final da sua vida, especialmente na hora da sua paixão, as horas antes, quando Jesus foi apresentado a Herodes, a Pilatos, enfim, também não vai ali deixar nada dito, porque diante dos orgulhosos, diante dos que querem buscar a Cristo por vaidade, por orgulho, querem ver Jesus apenas por simples curiosidade, a esses nosso Senhor não quer se revelar. É assim, e continua sendo ainda hoje. E por isso hoje, diante desse evangelho da curiosidade de Herodes, dia de São Padre Pio, nós vamos pedir ao Senhor a graça de buscar a Cristo. Realmente queremos ver Cristo, sim, mas não o queremos ver como curiosidade para saber quem é, quem não é, enfim, apenas por mesquinhez, por um interesse tão baixo, tão pequeno. Nós queremos ver Jesus, certos de que, vendo-o, nós poderemos assim recebê-lo como nosso Deus e Senhor. Assim fez Padre Pio, assim fizeram tantos santos que viram Cristo, encontraram Cristo, especialmente nos sacramentos,
de modo muito especial na Eucaristia. Pedimos, pois, a intercessão de Padre Pio nesse dia, para que realmente possamos ver Cristo, e vendo Cristo, possamos amar Cristo, e amando a Cristo, possamos servir a Cristo no outro, na pessoa daquele que o Senhor coloca ao nosso lado, que é com certeza alguém enviado por Deus para completar, para nos fazer viver bem a nossa vocação de cristãos. Que possas nesse dia viver todo ele na presença de Deus, agradecido pelo encontro que tens com Cristo mediante a sua palavra e muito especialmente pelos sacramentos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.